Vamos colocar, fixar, né? Escreve agora. Uhum. Vamos lá, vamos fixar o título. Estão chegando, sejam bem-vindos. Eu estou fixando o título aqui para quando as pessoas entrarem, tomarem consciência do que vamos falar hoje. Que bom passar o sábado com vocês, bem-vindos. Para fixar, faz como? Segura, né? Publica, segura. Vamos lá, gente. Estou adaptando aqui. Liginha já chegou. Vou colocar ela daqui a pouquinho já online. Que ótimo. Obrigada, Sofia. Vamos lá, vou chamar a Liginha. A gente fica 5 minutos com ela observando luz, iluminação, áudio, tá bom, pessoal? Chegando, minha colega, minha amiga, Oi! minha doutora Lígia Baruch. Olá, amiga, bem-vinda. Boa Obrigada, tarde. Ti. Olha como eu Boa estou aqui, ó. tarde. Estou aqui, ó, bem Olha, acompanhada, bem acompanhada. Tá oh, vendo? obrigada, querida, obrigada. Deixei aqui o meu exemplar também, né? Eu também deixei o meu aqui para pescar Isso aí, alguma ó, coisa. nos encontramos. Acho que o som tá legal, a iluminação também. Menina, olha, meu óculos desde ontem começa a embaçar. Eu acho que essa coisa do ao vivo, né, faz com que a minha Uhum. sobrancelha sue. E aí eu tô tendo esse pequeno problema. Não É, a quis gente colocar a fica lente assim de um pouco, contato. a É, gente fica um pouquinho nervosa, né? A primeira live, a minha primeira live é essa, viu? olha só que Seu prazer. convite. Imagine, já apareceu em tantos programas de televisão, já fez entrevistas com pessoas de fama, né? Mas a Sim, live temos essa oportunidade da curadora ferida está estreando com Lígia é Baruch, isso fazendo aí. live. Que coisa boa, live muito boa, feliz, que bom, amiga. E aí é isso, É. a gente vai nesse momento Covid, eu também estou aprendendo um pouco a ser blogueira, a ser. As pessoas falaram, não, mas as pessoas que estudam determinadas coisas não são chamadas de blogueiras, são chamadas de experts. Olha só. Experts, gostei. Imagine, Mas então estou me todos, tornando uma expert e aprendi bastante coisa da isso. tecnologia também. Vou aproveitar, assim, o pessoal está chegando, aí a gente espera um pouquinho para você se apresentar, para eles não perderem sua apresentação, tá? Então eu vou dando alguns Tá certo. recadinhos. Nós já Ótimo. temos as duas primeiras lives, a de segunda e terça, já estão disponíveis no canal do YouTube, A Curadora Ferida, e o link está na minha bio do Instagram, tá? Na bio, ali na apresentação, onde tem meu currículo, quem eu sou, tem um link do YouTube, você já tem acesso à live de Larissa Carramaski e à live de Aline Reis, tá? A de Vinícius e a de Lorena, que foram as de quinta e sexta, elas já caíram automaticamente salvas no IGTV, então estão aí também no feed da Curadora Ferida. E a de Lígia, eu já percebi que se a gente faz até o final, até o Instagram nos derrubar, acontece o mesmo processo. Ela já vai direto para. Na hora que acaba a live, ela já está salva ali no meu feed e depois eu encaminho para você. Entendeu? E aí a gente vai fazer Uhum, isso. A gente tá vai ótimo. derrubar o primeiro tempo e no segundo tempo a gente faz até onde a gente achar suficiente, encerramos e ele cai de novo. Ah, Automaticamente salva essas amigas as chegando. Esse pessoas tempinho é bom, né? conhecidas. Olha que beleza! Marisa, minha prima amada, Verinha entrou, Teca. Olha, é bom E quem isso, entra viu? Tô adora esse gostando desse contato, né? negócio. Eu sempre coloco esses 10 minutinhos para isso, para a Verinha ali também, ó, sua amiga. É, isso, pra gente ir aquecendo, né? Liliana, Fabiana.
coisa boa. Eu tinha que ir acenando aqui para todo mundo, mas eu ainda estou também me adaptando, porque é legal as pessoas receberem um aceno e a gente vai aprendendo, Assim. não dá para, né, para tomar conta de tudo ao mesmo tempo, eu ainda estou me adaptando também. Oh, Lizinha, Amorim, que legal, Teca. Tá ótimo. Isso parece um E a gente bate-papo fica esses assim, 10 né? minutos, Entre é ótimo. amigas. Nesse É, momento de isolamento, poder reuni-las todas ao nosso redor, né? E aí a gente vai tendo a impressão é, de que realmente está batendo um papo. Eu coloquei para a Lídia, sim. assim como eu coloquei para outros, né, convidados, que, assim, algumas pessoas da academia, a gente já vive um universo Ah, acadêmico em muitos momentos, mas esse convite era um convite para bater um papo, né? Eu acho que o nosso sim. saber ele é demonstrado de uma outra forma, num outro momento, nos nossos escritos, né, nos nossos livros, nos nossos artigos, quando a comunicação é escrita. Nessa comunicação oral, em tempos de Covid, num sábado, o ideal mesmo seria se batêssemos um papo. E aí as pessoas vão Sim. participando, algumas pessoas vão colocando questões desde o começo, e algumas questões, se a gente for respondendo, perde um certo roteiro por uma questão de tempo. Não dá para a gente responder a todas as pessoas. Então, algumas perguntas eu vou anotando aqui e num determinado momento que eu consigo entrar, interrompendo Lígia, eu trago essas participações, porque eu falo para ela depois ficar relaxada em relação à leitura, né? Uhum. Eu que vou fazendo essa leitura. Mas se vocês tiverem alguma dúvida muito instigante e que achem que ao final da live não foi respondida, vocês podem nos procurar por direct também, tá? Para poder ter essa dúvida Uhum. sanada. A gente tem o maior prazer, faz parte desse movimento, né? De oferecer o nosso saber, de estar acessível, e vocês têm essa oportunidade de estar entrando em contato também depois. Então, eu vou me apresentar. A gente tem aqui, né? 17:08. Vamos lá. Eu sou Sinara Dantas Neves, sou psicoterapeuta sistêmica, faço atendimentos individuais, de família e de casal. Junto com o meu ofício como terapeuta, eu também desenvolvi uma carreira acadêmica. Então, eu ensino na área de recursos humanos e na área de psicologia e de formação de terapeutas. Vai fazer 20 anos de sala de aula, né? E com isso eu Uau. terminei, imagine, né? E terminei investigando família. Então, eu fiz o mestrado em psicologia, o doutorado em família e agora estou fazendo o pós-doutorado também na área de família. Me dediquei ao estudo dos sogros, né? Meu livro está saindo em dezembro. Eu tenho alguns livros na área de família, junto com o grupo de pesquisa, que eu faço parte, né? Família, autobiografia e poética, é o grupo de pesquisa. E o meu livro da minha tese sai agora em dezembro pela editora CRV, tá? Fora isso, eu também trabalho com constelação familiar e continuo dando aula, né, para as minhas duas áreas, a área de recursos humanos e a área de psicologia. Eu me dedico à conjugalidade, escolhi alguns temas que eu julgo serem interessantes para a gente discutir durante essa semana da família, né? E como eu estou trazendo temas interessantes para que fiquem mais acessíveis, a partir do meu trabalho clínico com pessoas solteiras ou pessoas que estão vivendo a transição entre uma relação e outra, né? Vivendo um recasamento, eu percebi a presença de muitas falas relacionadas ao amor na era digital, ao uso de aplicativos de paquera. E junto com essas falas, porque eu conheço o trabalho de Lígia, vem também acompanhado muito tabu, muitas crenças, né? Muitos Muitas. pensamentos que muitas vezes no consultório não é hora de ajuste sobre essas crenças, mas de repente de escuta sobre elas. E aí eu achei que era uma oportunidade da gente trazer, né, uma pesquisadora das relações amorosas contemporâneas, que investiga essas relações mediadas pelas tecnologias digitais, acompanharmos um pouco essa transformação e, de repente, você descobrir algumas tindarelas também aqui nos assistindo. Então, eu achei que era uma Uhum. oportunidade, né? Lígia hoje mora em São Paulo, mas a gente tem uma relação construída aqui em Salvador. Então, ter essa oportunidade de trazê-la para cá virtualmente é inicialmente uma alegria, né? Nós temos uma relação que começou através de uma amizade e de uma admiração profissional recíproca. E aí, ter essa oportunidade de estar com você, trazendo o seu saber e te mostrando para o mundo é de extrema alegria para mim. Tá bom? Então, eu queria que você se apresentasse, amiga. Que bom, querida.
Eu estou muito contente com esse convite. É a primeira vez que eu faço uma live, apesar de já ter dado muitas entrevistas, porque realmente a tese ganhou o mundo e foi um tema que chamou a atenção. É a primeira vez que eu faço, então é bom estrear com você, amiga querida. Bom, Vamos fazer um bate-papo bem descontraído, a ideia é essa, né? Me apresentando, para quem não me conhece, eu sou Lígia Baruchi, baiana, psicoterapeuta, psicóloga, atendo em consultório há 28 anos, então isso é o que eu mais faço e sei fazer. Mas chegando em São Paulo, há 13 anos atrás, eu me vi numa situação que eu precisava me reinventar. E aí fui para a academia, cheguei lá na PUC e fiz meu mestrado e doutorado, e fiz nesse tema que estava começando no Brasil, né? Então eu comecei quase, né, um pouco antes do Tinder, eu comecei a estudar a busca amorosa mediada pelas tecnologias, na época nos sites, depois chegou o Tinder e aí transformou o tema dos sites em aplicativos e virou o livro Tinderelas. Então é isso, eu sou clínica e pesquisadora das relações contemporâneas, né? Isso virou meu tema de pesquisa e eu tenho colaborado com muitas mídias em relação a esse tema que ainda é carregado de tabus. Isso. Então vamos falar deles hoje. Vamos sim. Você quer falar mais alguma coisa? A gente já pode, né? Já tem 47 pessoas aqui na sala. Já podemos começar, é um bom número. Você quer que eu vá falando? Você quer me perguntando? Aí a gente vê como é que pode fluir melhor. Não, assim, eu ia só falar um pouco dessa mudança, né? Que ocorreu em torno do amor mesmo, historicamente, né? Em que o amor, hoje a gente entende que as relações, elas são feitas a partir de uma escolha. Já há a possibilidade dessa escolha. E essa possibilidade do casamento começou a surgir desde o século XIX, que o amor passa a ser uma possibilidade, né? No casamento. Já não é mais um casamento. Dentro do casamento não já não é mais um uma casamento... aliança de interesse somente, sim. O amor entra como elemento vital dentro da conjugalidade, porque isso é datado, não sempre foi assim, né? É importante lembrar que o amor muda com o passar do tempo, né? Isso. E aí você traz no seu livro, eu achei interessante você trazer essa transição de quando as pessoas namoravam na sala de casa, com a família toda observando, né? Depois, com o advento do carro, do telefone, os encontros passaram a ser marcados. Nas últimas décadas, configura-se os namoros a partir de encontros em bares, em festas, apresentações de amigos em comum. E aí chegamos, né, atualmente, na possibilidade dos namoros acontecerem através dos aplicativos de celulares. E aí eu acho que a gente podia já começar falando desses estigmas que existem em relação a esses aplicativos, não é, Lídia? Sim, Sinara. Desde a época que eu comecei a pesquisar, em 2012, até hoje, o discurso não mudou. As pessoas trazem os mesmos poréns, os mesmos questionamentos, que é assim, mas falta o olho no olho. Mas falta a espontaneidade. Como se o amor, para valer a pena, ele precisasse ser espontâneo, acontecer, pegar a pessoa desprevenida, que é Sim. o velho ideário romântico, que a gente pode falar um pouco de como esse ideário romântico é o modelo que todos nós temos ocidentais, né, de relacionamento, mas como ele hoje precisa ser atualizado, ele está caduco. E ao estar caduco, ele limita muitas novas possibilidades. E a gente vive hoje uma era onde os amores, eles podem acontecer de muitas formas possíveis. Desde o encontro até a manutenção, a gente convive hoje com uma pluralidade de Sim. formatos. Não que o formato tradicional vá cair em desuso, mas ele vai ter que conviver com novas formas, né? E acho que a busca amorosa, esse primeiro encontro, começar com a tecnologia, já esbarra nesse tabu de que não é romântico, de que primeiro a pessoa faz uma escolha racional, e de fato é uma mudança nas relações contemporâneas. A racionalidade na seleção do parceiro que os aplicativos
colocam em evidência, né, o mecanismo dos aplicativos. Parece uma seleção até profissional, que eu brinco no Isso. livro, né? Eu adoro Parece quando que você fala disso. que eu falo da Tinderela racional, que é a mais romântica de todas, e ela queria muito encontrar um marido, né? E ela era muito determinada, e ela falou, já que eu gasto tanto tempo para fazer outras coisas, em outros aplicativos, eu vou me empenhar. E aí, essa Tinderela romântica, que faz um uso racional do aplicativo, não só do Tinder, do Happn, normalmente as pessoas usam vários, ela fazia isso com dedicação, uma verdadeira seleção. Ela queria um cara que não fumasse, um cara que fosse família, que quisesse casar, quisesse ter filhos. Então aí a gente já está quebrando o primeiro grande tabu. Sim. Quando as pessoas falam que os aplicativos de busca amorosa, a exemplo do Tinder e do Happn, são aplicativos de pegação, só para ter sexo, só para relacionamentos casuais. Sim, Sim. é para isso também, mas não só para isso. E aí eu trago também uma outra ideia que quebra o estigma. Mais importante do que o aplicativo certo, que as pessoas me perguntam, qual é o aplicativo mais indicado? Qual é o melhor aplicativo? Acho que depende muito mais do uso que você faz do aplicativo. Porque o aplicativo é uma ferramenta. Então, qualquer ferramenta depende de quem está manuseando. Então, Sim. as pessoas têm a capacidade, inclusive num aplicativo voltado para um determinado, digamos, caso, que é o aplicativo para sexo casual, pode ter um ideário romântico ali, você pode encontrar um amigo ali, você pode encontrar um marido ali. Então, as pessoas têm essa capacidade de subverter o uso dos aplicativos. Então, mais importante do que achar o aplicativo certo é você saber que uso você quer fazer dessa ferramenta e ter clareza, Sim. né? Por isso que o autoconhecimento ajuda muito a fazer um bom uso dos aplicativos, Porque né, de busca amorosa. nesse momento você não está dizendo que a possibilidade de usar o aplicativo para ter oportunidade sexual não exista. E pode acontecer essa intenção, mas tem pessoas com outras intenções. Isso, por isso que eu criei os 3 estilos de uso dos aplicativos. Eu diria que essa, assim, em síntese, é minha pequena contribuição a esse universo de pesquisa, né? Eu estabeleci na tese a existência de 3 modos de uso. Claro que vocês podem descobrir outros, depois me contem se vocês descobriram outros, porque a pesquisa caminha, né? Mas como eu estava mapeando um território inóspito, que não tinha quase pesquisa nenhuma do Brasil, quando eu comecei, quase não tinha, né? Estavam Sim, ainda falando do Orkut, já estava chegando o Tinder. Então, as sim, pesquisas demoram um pouco para acompanhar a velocidade da internet, né? Das mudanças da era tecnológica. É tudo muito veloz. Então, eu mapeei da seguinte forma: eu identifiquei nas mulheres que eu acompanhei 3 estilos de sim. uso. O uso curioso, o uso recreativo e o uso racional. Tá. Lembrando que a gente pode migrar de um uso para outro, não é fixo, porque eu quis evitar estereótipos, quis evitar Sim. caixinhas. O ser humano é muito mais Em algum momento complexo, você está usando né? de uma forma curiosa, depois você naturalmente usa por uma forma recreativa. Depende muito também do estilo de vida que aquela pessoa, aquela mesma pessoa está vivendo em momentos diferentes, né? Isso tem interferência. Perfeito, perfeito. Se você está em viagem com amigas, né, na época que a gente podia viajar, no Rio de Janeiro, você vai fazer um estilo de uso recreativo, né? Que você está em São Paulo, você está em Salvador. Se você está com 38 anos, carente, morando em outra cidade, sem rede de conhecidos, louca para casar e ter filho, você vai fazer um uso racional, como essa Cinderela Uhum. romântica que eu expliquei, que ela encontrou o cara dela, né? Bom avisar É, que funciona, né, gente? me As lembro de uma coisas passagem acontecem. Me lembro de uma passagem que você coloca assim, que ela tinha confessado, né, revelado que tinha sido aprovada por WhatsApp, né, nos aplicativos de troca de É, mensagem, mas que depois ela ia passar pela entrevista presencial. E isso lembra muito o processo isso. seletivo de emprego, né? Muito. Eu achei tão curioso esse linguajar do meio corporativo que foi incorporado
o meio amoroso, né? Porque a gente vive mesmo incorporação de estilos. Hoje a gente não pode falar de aplicativos sem falar também de capitalismo, sem falar de consumo, né? E isso, claro, choca com o ideal romântico à primeira vista, mas a gente sabe que o romântico também vende muito. Então, assim, a gente pode brincar com essa linguagem de ser produto, de fazer seu marketing pessoal, a gente incorporou essas linguagens, né? E eu acho que a gente pode falar disso com humor, com leveza, mas sem também esquecer que, no fundo, o mais importante de tudo é que ninguém quer ficar sozinho, que as pessoas querem se encontrar. Seja para se divertir, seja para ter companhia, seja para encontrar o amor da vida, o parceiro ou a parceira da vida, as pessoas querem encontrar parceria. Ninguém quer ficar só, né? Mesmo quando se desiste de um projeto amoroso, um divórcio, né, um casamento que não deu certo, as pessoas não desistem de encontrar alguém, desistem daquele projeto, mas buscam um outro, né? Isso, por isso que o número de divórcios aumenta, mas o número de casamento, ao contrário do que se pensa, também aumenta, porque inclui-se aí os recasamentos. Exato, Né? exatamente. E eu acredito muito, né, nesse tipo de mudança da pós-modernidade, né? Que antes as pessoas ficavam muito ligadas à ideia de duração das relações. Eu acho que hoje a gente vive uma era onde mais importante do que a duração é a satisfação. O que é que adianta você dizer, eu sou casada e está numa relação infeliz? É melhor se separar, se dar outra chance para outra pessoa também, de se refazer. Então, eu sou muito, muito a favor das mudanças. Eu acho que a gente tem que aprender a nova gramática amorosa, ao invés de ficar com o discurso nostálgico de que o mundo está perdido, que as relações estão falidas, que ninguém mais quer nada com nada. Eu acho que esse discurso não ajuda muito, né? Sim. Você deixa de aprender essa nova forma de se relacionar e de perceber os aspectos positivos dela, né? E ficar só no que tem de perda e de negativo. As pessoas que é a perda da estabilidade. Reproduzindo o que ouvem falar, né? Casamento é instituição falida, não. Casamento ainda é um elemento importante na vida das pessoas e o número de casamentos tem aumentado. E aí você traz que uma coisa interessante, além dessa coisa de que a liberdade e a satisfação se tornaram mais importantes do que a duração, isso é lindo, né? Cada vez que eu leio, eu falo, é isso mesmo, a gente verifica isso na clínica, com atendimento com casais, mas você traz um outro aspecto que é o elemento inovador da busca como mais interessante, mais importante até do que encontro. Não sei se o termo é importante, né? Mas você fala isso, da busca e o encontro. Exato, eu coloco que o mais inovador na questão da busca amorosa pelos aplicativos não é tanto o encontro, mas a forma de buscar. O que eu quero dizer com isso? Antigamente, as mulheres achavam que não era atrativo mostrar que elas tinham desejo, que elas queriam, que elas estavam afim. Então, elas tinham que fingir que não estavam afim, né? E as mulheres ficavam muito dependentes dos movimentos do masculino. No caso dos casais heterossexuais, se a gente está falando dos casais homossexuais, eles já quebraram as regras e muito do que veio do mundo dos aplicativos a gente importou do mundo gay, né? O Grindr, que foi um dos pioneiros na busca amorosa por geolocalização, veio do mundo gay. E a gente importou. Eu falo que eu sou heterossexual, né? Mas, enfim. Mas os aplicativos são para todos. E eu acho que, principalmente, para o grupo gay, né? LGBT, para as mulheres, e principalmente para as mulheres mais velhas. Eu sou muito defensora da utilização de aplicativos para esse grupo de mulheres separadas, mulheres viúvas, né? Mulheres solteiras mais velhas, enfim, que não tem mais tantos locais. Não estou falando nem agora na quarentena, que agora isso nem existe. Mas antes da quarentena já não tinham mais oportunidades de encontros, como os mais jovens que se encontram na faculdade, na escola, né? Nas festas, nos bares. Então, um aplicativo de busca amorosa, eu acho que faz muito mais sentido
primeiro, em grandes centros urbanos, que as pessoas têm uma vida muito agitada, não têm tempo para sair, porque estão estudando, estão trabalhando, né? E para esse público mais velho, que aí já perdeu um pouco esses lugares onde encontrar, não tem mais a pracinha, né? Então, os aplicativos podem ser a pracinha de antigamente para esse público, né? E dando a possibilidade de algumas saírem de alguns casamentos abusivos, de se divorciarem em qualquer idade. São os pontos positivos Exatamente. que os críticos de plantão aos aplicativos de paquera, de repente, não param para pensar. Não percebem, né? Porque É, eu gosto de ter uma fala, viu, Si, muito otimista. Às vezes eu até exagero na fala otimista, mas é porque eu quero ampliar as vozes. Eu acho que tem alguns temas sim, que as vozes negativas, elas preponderam muito. E a busca amorosa via aplicativo é um desses temas. Por isso que eu achei interessante você colocar esse título de Desvendar os Tabus. E aí eu optei por ser uma voz diferente, né? Porque eu, durante o mestrado e o doutorado, só escutava amores líquidos, relações frágeis, sim, e sim. aquilo ia Como me se a dando internet fosse uma certa favorecer isso, né? comichão. Como se a Como se internet fosse fosse culpa da internet. Na isso, verdade, fragilizar eu esses acho que laços. em vez de colocar a culpa na internet, eu acho que a gente precisa questionar os nossos ideais do que é amor. E eu acho que o amor romântico é muito mais culpado desse excesso de idealização e de Sim, expectativa que se jogou no casamento, né? Porque a gente espera do parceiro tudo, tem que preencher todas as nossas carências, né? A gente tem que admirá-lo e ele nos admirar em todos os aspectos, tem que estar junto e se amar em todos os momentos, e isso é complicado, né? A gente é um ser tão imperfeito, seres humanos, as relações são tão imperfeitas. Então, acho que a gente tem que pensar, né, em questionar mais esse ideário romântico, né? E acho que ele é mais responsável até pelas frustrações amorosas do que sim, o povo jovem ou de cabeça aberta que está tentando ampliar as formas de se relacionar, né? Tanto de se sim, conhecer quanto de se relacionar, né? E o aplicativo é mais uma forma de se conhecer. Ela sim. não isenta as demais, né? Mais uma baladinha de encontro. Eu gosto de lembrar que esse termo, balada de encontro, foi uma forma que algumas Cinderelas chamavam os aplicativos, porque Sim. a maioria delas usava outras formas. As solteiras, principalmente as extrovertidas, né, saíam, iam para festa, tinham muitos amigos, não usavam os aplicativos porque não conseguiam fazer isso. Usavam os aplicativos como mais uma alternativa, Ah, né, Lígia, é como mais muito uma importante balada. isso. Isso que você está trazendo é muito importante porque na fala das pessoas, principalmente dos que não usaram e não conhecem os aplicativos, vem sempre uma sugestão do uso do aplicativo como um desespero. À medida que alguém me Uhum. visualizar ali, eu estou dando prova de que eu estou tão desesperada. E aí eu queria que você falasse um pouco sobre isso, porque eu desmistifico um pouco É, isso consultório, graças a seu trabalho, né? Eu li, acompanhei, eu li o seu livro, acompanhei suas pesquisas, desmistifica um pouco isso, e quando meus pacientes ousam se afastar um pouco dessas crenças e experimentar, os resultados são excelentes uhum. e eles vêm agradecer a mim e eu e mentalmente agradeço a você. Então, essa oportunidade de discutirmos isso, que tal? Ótimo, é verdade. Então, assim, quando começaram, em 1995, vamos pensar a internet caseira no Brasil, né? Que começaram com as salas de bate-papo ainda, antes do Chat, site, nessa linha do tempo, né? Salas de bate-papo, os chats, né? 1995, isso. Depois os sites, né? Então, chats, Sim, sites, e depois os aplicativos que desbancaram os sites, porque eles são muito mais fáceis de manuseio e agilidade e a introdução do sistema de geolocalização, de GPS, então essa linha do tempo. Voltando, lá em 1990 e pouco, né? Isso tinha aquela história dos nicknames, as pessoas tinham essa ideia sim. de perigo, né? Que era uma coisa perigosa, que só quem se escondia atrás dos nicks eram os muito tímidos. Essa ideia permaneceu, mesmo depois do mundo já mudar tanto, eu ainda vejo pessoas achando
que usar aplicativo é sinônimo de fracasso, Isso. né? De fim de carreira. De fim de carreira. Exato. Eu até entendo que em cidades menores, e eu estou colocando Salvador, apesar de não ser uma cidade pequena, mas que em termos de costumes é diferente de uma metrópole como São Paulo, que reúne pessoas de todos os estados aqui, não só no meu consultório, mas que eu recebo gente vinda de todos os estados, Salvador, do Pará, Rio Grande do Sul, né? Sim. Além disso, São Paulo é essa grande mistura. Então aqui faz muito sentido o uso de aplicativos, as pessoas não têm vergonha, não têm medo de encontrar com pessoas conhecidas, né? Em Salvador, eu entendo que, como é uma cidade onde as pessoas quase todos se conhecem, são primos, conhecidos, foram estudar em colégio, pelo menos na minha época, eu vim para cá com 37 anos para São Paulo, então eu fui adulta ainda em Salvador, né? Solteira e adulta em Salvador, sei como é isso. As pessoas associam isso a uma exposição muito grande. Então, a gente não pode esquecer também que o local de uso do aplicativo interfere no uso dele. Né? E faz muito mais sentido em cidades grandes. Sim. Né? Quanto porque maior, mais as pessoas se sentem mais tranquilas para estarem usando. Isso, minimiza a exposição e as pessoas ficam mais tranquilas para estarem ali dentro, né? Não tem aquela coisa, vão me ver, o que é que vão achar que eu tô aqui dentro e tal, vão achar que eu tô carente. Eu também tenho um discurso defensivo no sentido de que eu sempre falo assim, poxa, mas o que é que tem? Se te encontrarem ali, é porque aquela pessoa também estava ali. E é você que vai guiar a condução desse encontro. Né? Você pode guiar, em algum momento você pode desistir de conversar com aquela pessoa, mas o respeito do uso, quem vai dar é você como usuário. A outra pessoa vai sentir. Tem algumas pessoas que são mais diretas na própria chamada, né, das fotos, elas já são mais diretas, dizendo qual é o intuito do uso. Outros vão investigar, e é você que pode guiar também isso. É como na relação, né, corpo a corpo. O ideal é que você vá instruindo o outro. Tem um depoimento aqui de uma pessoa bem curtinho, tem vários depoimentos. Primeiro eu quero agradecer a todos os palestrantes da semana que estão aqui te assistindo, participando, que legal. te colocando, né? Algumas coisas eu já anotei, vou trazer. Todos eles estão aqui. Mas tem um comentáriozinho que eu queria falar agora, que uma pessoa diz assim, eu prefiro a pracinha. Sim. Né? E é justamente o que a gente encontra. Eu prefiro o barzinho, eu prefiro a pracinha. E não experimentaram de repente. Você entendeu? É uma frase curta que eu queria trazer para estimular. Tá bom. Esse seu diálogo aí. Né? Ótimo. Qual foi a fala que eu não escutei? Ele fala assim, eu prefiro a pracinha, ponto. Eu achei uma coisa bem definida, fechada, no sentido, né, das preferências. É o que a gente encontra mesmo. Claro. Pessoas que dizem, eu prefiro ficar sozinha. Eu prefiro conhecer no barzinho, eu conhecer num show. E aí eu tudo certo, não tem que ser uma coisa única, totalitária, é mais uma possibilidade que se agrega, né, que se soma às demais. Então, eu acho que a gente tem um discurso muito assim, se eu não sou a favor de relação aberta, eu critico o outro que está experimentando isso. A gente está vivendo num mundo hoje contemporâneo, onde a gente tem que estar aberto ao diferente, né? Em vez de polarizar em uma coisa ou outra, né? Eu acho que a gente tem que ter mais tolerância, né? E mais abertura a novas formas. Então, eu também acho que para si é ótimo, né? Eu também acho que você ser surpreendido pelo cupido é ótimo, mas se a pessoa está numa cidade grande, trabalhando loucamente, sem tempo para sair à noite, acha perigoso sair à noite, né? Tem lá seus 60 anos, está viúva, está se sentindo sozinha, qual é o mal, né, dela usar um aplicativo e conversar e fazer contatos? Porque os aplicativos servem também para isso, né? Quando eu estabeleci os 3 usos, os 3 estilos de uso, era para tentar quebrar um pouco com essa cola de aplicativo como sexo, como se diz assim, não só casual, porque casual é ok, mas sexo sem gentileza, sexo sem conexão, sexo né? Descartável. Descartável, né? Uma coisa somente negativa. Eu acho que tem encontros que, mesmo breves, podem ser profundos, né?
E acho que quando a gente fala encontro, cabe de tudo. Por isso que a Tinderela curiosa, que eu denominei o nome dela de antropóloga, ela estava com o coração muito partido. Na verdade, são várias curiosas que eu juntei, né? Fiz um Sim. mix para não expor tanto. Mas, de forma geral, as mulheres que estavam nesse estilo de uso curioso estavam muito machucadas, vinham de relações onde a autoestima delas tinha sido abalada. Então, o uso que elas fizeram do aplicativo foi muito mais um uso, assim, exploratório, para conhecer um Então, novo território. Então, alguma delas falava assim, eu quero saber o que, é que os homens querem. Eu quero saber o que, é que os homens estão falando. E aí essa tinha uma postura um pouco mais ativa, fazia 1000 perguntas, né? Mas nunca se colocava, né? Preservava a intimidade dela, não marcava encontros. Então aí eu cunhei esse termo desse uso curioso, que normalmente é feito por uma Tinderela que é mais estilo antropóloga, né, pesquisadora. A Tinderela poderosa, ela tinha uma autoestima fantástica, né? Ela não tinha tanto medo de abandono, e aí ela fazia um uso recreativo incrível. Para mim, ela foi a mais revolucionária da pesquisa, porque ela queria ter mais experiências, né? E aí, se eu acho isso importante, porque as mulheres normalmente têm poucas experiências. Se a gente vai para as questões de gênero, os homens historicamente tiveram muito mais chances de se experimentar, porque a gente também cresce e aprende quando a gente se experimenta nas relações, né? E aí, com a chegada dos aplicativos, as mulheres conseguem se experimentar mais e numa posição sim. mais ativa, mais agente do próprio desejo. Né? Esse é um aprendizado muito novo para as mulheres. Se responsabilizar pelo próprio desejo, inclusive na cama. Né? Quando eu pesquisei no mestrado, eu pesquisei a sexualidade em mulheres maduras divorciadas, depois de Sim. casamentos de longa duração. Também encontrei coisas incríveis. Mas, assim, essa é uma temática que eu acho importante a gente trabalhar na conjugalidade. O quanto as mulheres precisam se assumir como agentes do próprio desejo. Tanto de mostrar o que querem, como querem, né? Até experimentar mais relacionamentos, aprender mais sobre o jogo amoroso, para quando encontrar alguém bacana, ter mais amadurecimento, sabe? Eu acho Sim. que a vantagem, né, de quem tem mais namoros, já sofreu, já fez sofrer, é que a pessoa vai ganhando mais repertório, sabe? Eu Sim. vejo no consultório, nesses quase 30 anos de consultório, que quem casou mais cedo tem mais dificuldade, porque casou com a visão ainda muito idealizada dos relacionamentos, com muitas expectativas, né? Então, Sim. acho que os aplicativos favorecem maior agenciamento da própria sexualidade, do próprio desejo, principalmente para as mulheres, porque por isso que eu acho que é algo novo, se você pensar dessa perspectiva de gênero para as Sim. mulheres, porque elas podem escolher, não só ser escolhidas, e isso é muito revolucionário, né? Sim. Tem Então elas alguns. podem escolher, diga, pode Não, que complementar. são tantos depoimentos lindos, maravilhosos, dá vontade de ler, mas é tão bom te Ah, ouvir é? que dá muita pena de te interromper, porque você está aqui para a gente te escutar, mas as pessoas também estão se colocando, então só para você ter um retorno, algumas pessoas aqui Tá. declarando que tinha preconceito com o uso de aplicativo, mas que o filho baixou para ela e que a partir do momento Aham, que ela foi olha. usando, ela foi desmistificando isso. Outras colocaram aqui que encontraram pessoas, conheceram pessoas que jamais conheceriam, né? Por conta dos Uhum, lugares, geralmente, que frequentam, que jamais conheceriam e que exato. foi uma oportunidade de conhecer essas pessoas. E que nem sempre a gente vai, daquele encontro, sair um namoro, uma relação séria. Às vezes você nutre uma amizade por aquela pessoa e, com muito respeito, passam a se comunicar virtualmente depois, não tem novos encontros, né? Às vezes você encontra e não Sim, bateu, não rolou o cheiro, a química. Não necessariamente nos encontros as pessoas saem com um compromisso, né, Lígia? Você quer falar um pouquinho disso? exatamente, claro que sim. As pessoas têm muito medo, né? Claro que amar é sempre um risco, e se deparar, se colocar à prova de eu quero encontrar alguém, é algo que exige coragem, né?
nesses encontros, tete a tete, porque as pessoas, às vezes, antigamente associavam que aplicativo era só encontro virtual, como se não houvesse o momento do real, do encontro, Sim. né? E não, as pessoas estão ali para encontrar um relacionamento real. O que está online é só a primeira forma de encontrar, de conectar, mas depois, se não for para o real, não vai existir relação. Porque relação é construção, é intimidade, né? Tem gente, como agora, por exemplo, na quarentena, né? E antes, na época dos sites, que não tinha ideia de geolocalização, as pessoas se conectavam, às vezes, em cidades diferentes, em países diferentes, e ficavam longos tempos só na conversa online, até ter uma oportunidade de encontro, né? Eu acho que isso está voltando hoje na quarentena, porque quem está usando os aplicativos está tendo que estender mais o tempo de conversa online, né, Isso, antes de poder se encontrar. A Lorena Muniz, nossa palestrante, não, nossa convidada de ontem, que não é uma palestra, né? Ela está Sim. participando muito aqui, ela traz Ai, isso, que né? legal. Essa possibilidade de uma mudança no uso do aplicativo por conta desse período de quarentena. Isso, aquilo que eu falei logo no início, o ser humano é muito criativo, a gente é capaz de subverter o uso das ferramentas. Os aplicativos de busca amorosa são ferramentas. E agora na quarentena, a gente vai usar essa ferramenta de outras formas, claro, né? Quem está solteiro, está se sentindo sozinho, eu tenho muitas clientes que moram sós aqui em São Paulo e resolveram agora ganhar coragem para baixar aplicativos, para conversar com pessoas, para ir conhecendo, de repente, quando a quarentena acabar, marcar um encontro presencial, né? Mas esse encontro presencial, diga, A Lorena está Lorena, convidada falando. de ontem, né, do Sexo, Amor e Psique, ela fez um depoimento corajoso aqui, eu vou fazer uma parceria com ela. Tá, Ela diz ótimo. assim, comecei a usar o Tinder e o Rap em Salvador quando os aplicativos praticamente não eram conhecidos. A resistência era enorme por esse medo de ser visto num aplicativo de relacionamento. Lori, faço uma aliança com você nesse sentido, de expor também aqui que quando eu me separei do pai da minha filha, eu também resolvi experimentar os aplicativos de paquera, porque eu escutava muito, né, na clínica, e aí eu fui fazer essa experiência e foi muito válida, inclusive eu tive um namoro de 1 ano e meio que veio oriundo do aplicativo e conheci outras pessoas com as quais eu nunca nem troquei beijo. Então, você foi corajosa, Exato. estou sendo corajosa aqui. Essa minha coragem estimula meus pacientes, alguns Isso. a também usarem. Alguns têm experiências boas, outros não, como na relação tete a tete, né? Perfeito. Eu vou fazer também uma confissão aqui, já que vocês duas corajosas. Eu sou casada há 8 anos. Eu conheci meu marido num site de relacionamento. Isso foi antes da era dos aplicativos, né? Eu estava pesquisando ainda o eHarmony, que era um site norte-americano que teve aqui no Brasil de 2010 a 2014, né? Foi pouco tempo. E a gente se conheceu e, bem, temos uma linda família hoje, né? Eu nunca conseguiria encontrar ele porque a gente não tinha ninguém, nenhuma pessoa, nenhum contato em comum. Em comum. E estamos casados. Então, acho assim, eu faço essa homenagem às Tinderelas pela coragem, porque são pioneiras, porque estão quebrando tabus. Mas eu acho que quem se aventura, né, ganha novos Sabendo usar, territórios, fazendo né? pesquisa, investigando, Claro, cruzando informações, né? Você vai conhecer ali, leva depois claro. para o Facebook, para o Instagram, observa um pouco a vida por uma questão de segurança, como é também no tete a tete, como você fala. Algumas pessoas falaram assim, eu resolvi agora, nesse exato momento, baixar de novo. Que bom, né? Tá E vendo? Às vezes, muitas. quando a gente faz as revelações, as pessoas ganham um pouco mais de coragem, né? Exatamente, muito bom. E algumas pessoas aqui dizendo, tenho mais de 60, pede para ela falar mais sobre isso. Ah, sim, tem um grupo tem uma colega minha, a Silvia Helena, que disse que ia trazer o grupo de mais de 60 aqui. Ótimo, porque Sim. eu acho que a gente tem que Casei com desmistificar 18 anos, tudo. separei, não sei o que eu É, faço. Muito bom. tá vendo? Então, para esse público, mais ainda, tem aplicativos e sites próprios
para o público mais velho, mais maduro, coroa metade, cara metade. Então, assim, aprendam a lidar com tecnologia. A gente precisa da tecnologia hoje para tudo. Por que não para encontrar boas companhias, né? Para tudo, para fazer amizade, para ter um sexo bom, porque sexo não tem idade, a gente tem que fazer até quando morrermos, né? Até a saúde permitir e a vida estiver aí, acho que a gente não tem que associar namoro à juventude, outro tabu, né? Sim. Vamos ampliar as coisas, né? Relacionamento é saúde, né? Ok, estamos vivendo um momento complicadíssimo, né? Não é a negação disso, mais uma razão para a gente estar se conectando em todos os níveis de amizade, de afeto, de sexo, de carinho, com pessoas que tenham afinidades, porque uma coisa que a gente busca é exatamente relações mais profundas, né? Ah, e pode encontrar isso no aplicativo? Pode, né? Você pode encontrar mau caráter em aplicativo, como na vida offline, né? Então, o que realmente garante é você se conhecer, não ter uma visão ingênua do mundo nem das relações, saber o que você quer, o que você precisa, ter essa sensibilidade, né, de conhecer o outro, de dar tempo, não deixar a fantasia dominar, porque a fantasia romântica, às vezes, cega a pessoa, né? Ela enxerga o que ela está em busca, em vez de enxergar a pessoa que está lá na frente dela. Então, eu acho que autoconhecimento, um pouco de coragem, né, e abertura para o novo é essencial. Né? Sim. E a gente vive e atravessa essa fase melhor se a gente estiver junto. Né? O ser humano é um ser gregário. A gente precisa estar em bando, né? A gente precisa se relacionar para estar feliz. E se a gente hoje não pode estar juntinho, se abraçando, né? Pele com pele, que a gente possa pelo menos usar a tecnologia para matar um pouco a saudade ou para construir novos conhecer laços pessoas novas também. nesse momento. Exato. Construir novos laços. Tem depoimentos aqui. Eu já usei aplicativo, minha experiência não foi tão boa, mas foi válida porque me deu experiência amorosa. Isso. Isso. Né? E aí tem outros depoimentos. Eu conheci o homem mais incrível em um aplicativo e estamos há 1 ano nos relacionando. Então, assim como na vida, né? A gente também encontra esses depoimentos diversos sobre o uso do aplicativo. Eu tive uma questão muito séria com um grande amigo meu, eu sou amiga de um casal, sou amiga dos dois, do homem e da mulher. E aí ele falou, quando ele soube que eu tinha usado o aplicativo, que aquele meu namorado vinha de um aplicativo, ele ficou muito chateado de eu ter levado na casa dele. Só que eu já tinha um tempo até com o rapaz. E aí eu não fiz com ele aquilo que eu fiz com a maioria. Para a maioria das pessoas, nós não revelávamos que nos encontramos por aplicativo. A maioria das pessoas não revela. Né? Agora, já para meu pai, eu me lembro uma vez que eu estava numa concessionária e a gente estava esperando, estava muito monótono a espera. E aí eu falei para meu pai, deixa eu te mostrar uma coisa. E aí abri um aplicativo daqueles que tem geolocalização. A gente não está fazendo nenhuma propaganda aqui, né? Então, a gente abri um daqueles aplicativos com geolocalização e fui mostrar para meu pai. Aí virei para meu pai e falei, tá vendo aquele homem ali, pai, ó, de camisa azul com calça jeans? Ó, ele é engenheiro, ele tem tal idade, né? Aí meu pai, o que é isso, menina? Aí eu falei, meu pai, esse aplicativo capta todos os solteiros ou os que se apresentam como solteiro, porque é um outro dado, né? Muitas pessoas comprometidas usando o aplicativo. Quer falar um pouquinho disso? Muito. E eu sei que meu pai ficou encantado. Encantado, deu risada. Lógico que ele falou, você é doida. Eu falei, eu estou experimentando. Né? E você não tem vergonha de alguém? Eu falei, de forma nenhuma, é só mais um meio. Né? E isso você precisa estar muito bem resolvida consigo. Muito bem resolvida. Um pouquinho sobre o uso de pessoas que têm um compromisso, mas que utilizam, né, esses aplicativos. Sim, existem aplicativos próprios para pessoas casadas que querem ter relações extraconjugais por uma série de questões, né? Estão infelizes casados, mas não querem se separar, querem experimentar novas coisas. Que coisa curiosa. Tem o Ashley Madison. Tem uma colega minha, a Irene, ela fez um doutorado especificamente sobre os sites de infidelidade. Pulandoacerca.com, enfim, ficou até famoso, porque o Ashley Madison teve um furo aí nos dados nos Estados Unidos, vazou informações dos usuários, teve um bafafá. Enfim,
tem sites específicos para isso, mas as pessoas temam em ir para os sites de busca amorosa, porque eu acho que devem ser mais interessante, talvez, né? Fingir que é solteiro e tá no Desafiador. Tinder. Claro que tem um monte de enrascada nos aplicativos, né? Um monte de Sim. gente, né, que realmente é melhor você ficar distante. Por isso que o fato de hoje a gente poder pesquisar, né, sobre a pessoa antes de sair com ela é um diferencial. Eu sei que não é muito romântico isso, né? Parece um Sim, certo controle, mas é segurança pessoal, né? A gente claro. vive aí num mundo que para as mulheres principalmente é arriscado. Agora eu te pergunto, é mais arriscado você estar numa festa, no escuro, né, no tempo que se ia em festas, tomando todas, luz escura da boate, ficar com a pessoa e levar para casa, sem saber quem é aquela pessoa, ou você está conversando, luz do dia, alguns dias, algumas semanas com alguém, pesquisa Isso. lá, vai no Checar os Face, vínculos de emprego, os vínculos de amizade. E de isso, repente normalmente entrar tem em contato alguém em com um amigo comum, em comum e perguntar, é poxa, muito comum, tal pessoa falou fulano é comigo gente no boa, Facebook. De repente disse que me é encontrou através de você no Facebook e veio falar comigo em isso. box. Não precisa necessariamente trazer, né, essa exposição Uhum. para a relação que vocês vão construir, não é? Exatamente. Então, assim, eu sou a favor de stalkear, né? Eu fiz um vídeo Também. com uns amigos que tem um canal para solteiros chamado Soltos S.A., que eles são muito divertidos. Tem no YouTube, Soltos S.A., tudo da vida de solteira. Eu gravei logo no Gente, início com eles, né? E aí a gente falava bastante sobre a prática do stalkear, a prática do ghosting, né? Que são termos novos que foram surgindo a partir dessas sim, relações digitais, né? Então, assim, há muita frustração, há muita barca furada, mas eu acho que no offline também, né? Então a gente tem que aprender a lidar, né, com as ferramentas, não cair em rascada, não ser ingênuo, né, aprender a conversar. O tempo do online é uma gramática diferente, é um tempo diferente. Então, não, as pessoas que têm uma postura muito ansiosa nos aplicativos normalmente não funciona bem. As pessoas que veem o aplicativo mais como um jogo, né, como uma brincadeira, tendem a se dar melhor, né? Eu fiz sim. também uma certa junção entre estilo de apego, aí quem é psicólogo entende melhor o que seria isso, Tem com o o bom uso Chalub dos aqui assistindo, aplicativos. que é a pessoa que fala muito disso, que traz muito isso, que estuda É, muito isso, que é o apego, né, Chalub? Mas que então é legal. interessante observar os aplicativos a partir dessa ótica, né? Porque as primeiras relações via aplicativo, elas mexem demais com esse repertório, né? Com ansiedades, com medo de abandono. Então, esses primeiros encontros reativam memórias antigas das primeiras relações vinculares, né? Então, tem um capítulo do livro, logo o primeiro capítulo, onde eu faço algumas hipóteses, né, de que pessoas que têm o estilo de apego mais seguro ou até Sim, mais evitativo, né, que tem uma forma mais protegida de ser pelo medo, tendem a funcionar melhor no uso dos aplicativos do que os mais inseguros e ansiosos. Né? Mas isso sim. foi só uma hipótese que precisaria mais verificação, mais pesquisas, né? Mas para a gente, em vez de colocar um estigma, a gente tem que pesquisar essa nova linguagem, né? A gente tem que deixar ela entrar, a gente tem que ficar curioso, entender, pesquisar. Mesmo aqueles que têm receios, eu acho que vale a pena a gente se abrir para entender esse novo mundo contemporâneo, né? De como se encontra pessoas, como se relaciona com pessoas e ter essa abertura ao invés dessa crítica que nega e fecha e você não aprende, né? Sim, Então, sim. eu acho que isso é perigoso, não isenta das decepções, seria ótimo, né, se fosse um método que isentasse das frustrações, mas o humano é, é incerto, é inseguro. Estar na vida, viver, se relacionar, implica em riscos, né? Com Quanto mais a gente se certeza. conhece, mais a gente consegue aproveitar essas experiências, transformá-las e construir bons vínculos também, né? Porque tem boas pessoas nos aplicativos, às vezes eu digo óbvio, tem gente legal lá dentro, né? E eu vejo, por exemplo, que os clientes homens que eu atendo, que estavam solteiros, que entraram rapidamente, os que queriam Sim, namorar, começaram a namorar, eles são mais simples,
nesse Sim. processo de busca. As mulheres são mais complicadas nessas exigências, sabe? Elas têm muito mais exigências. Enfim, claro, estão mais feridas também, tem muito mais mulheres na busca, e tem toda uma diferença aí da busca feminina e masculina, né? Que a gente não pode negar. Mas normalmente os homens rapidamente que querem namorar conseguem, né? E conheço alguns casados. E também tem muitas Cinderelas que estão casadas, namorando. Então, só Você para até lembrar falou para que tinha aqueles. sido chamada para um casamento de uma das Cinderelas, e uma É, cliente minha também. Ela conheceu o rapaz no aplicativo, vão se casar, quer dizer, estava previsto o casamento, agora com essa coisa do vídeo, não sei como será em termos de celebração, mas me chamou para ser a é. celebrante, porque Tá eu vendo? estimulei o uso do aplicativo. Imagine que É. cumplicidade, eu virei cúmplice desse amor sem nem saber, através das suas pesquisas, né? Tem Olha que pessoas aqui legal. pessoas participando dizendo, eu acho que o aplicativo funciona muito mais para casualidades. Acho que para uma relação duradoura funciona menos. Você quer falar um pouquinho disso? Aí a gente volta para os estilos de uso, né? Vamos abrir espaço. No estilo curioso, é aquela coisa que você está com medo, então você faz aquele estilo mais de perguntar, de explorar, de entender a ferramenta, não se expõe tanto. Se você quer relacionamento sério, vai para o estilo de uso racional. Né? Então faz uma seleção mesmo, como se você estivesse escolhendo um candidato, né, para uma vaga de namorado, Sim. né? Então, mais uma vez, eu acho ok. Tem aplicativos que se dizem mais seletivos. Tem agora um chamado Inner Circle, né, que é mais, digamos assim, elitista, né, do que um Sim. Tinder. Mas eu acho que você pode estar no Tinder e você pode falar que está ali para encontrar um namorado, uma namorada, e você, se tiver paciência, né? Porque às vezes é cansativo, as pessoas cansam, saem, fecham o aplicativo, entram, experimentam vários ao mesmo tempo. Então eu volto ao ponto. Não tem um aplicativo ideal, tem o uso que você faz dele. Se você faz um Isso. uso racional, tipo, vou encontrar ali um cara, uma mulher que tem a ver comigo, que esteja na mesma fase que eu, querendo mais ou menos as mesmas coisas que eu, né, tende a funcionar assim. Né? Agora, se você tem aplicativo para menagem a trois, tem. Trinder, acho que é esse o nome, né? Tem aplicativo para pular cerca, tem aplicativo de casamento Sim. entre judeus, casamento entre cristãos, casamento entre Nossa. evangélicos, tem essa segmentação mesmo, mais sites até do que aplicativos. Gente, Não licença aqui, Lidinha. É um corte meu antes do Instagram. Tá pertinho do Instagram tá, derrubar nossa live. A gente vai retornar. Se cair, vocês certo? apertam de novo. Luiz já vai apertar, eu também, vocês todos, para a gente poder continuar, tá? Porque com 50, uma hora de uso, eles derrubam automaticamente. Então, vocês voltam para a gente poder ler mais Tá. alguma coisa e fazer um fechamento do jeito que vocês merecem e que Lígia também. Tem um depoimento aqui de Clara Cruz, que ela diz assim: conheço uma amiga que hoje é muito feliz, conheceu seu amor num chat de relacionamento. Então tem muitos depoimentos, né, das pessoas querendo que você fale os nomes dos aplicativos, tá? Né? Lorena diz Tá, assim, eu tem o falo. Bumble, esse eu não conheço. Acho que é Bumble. É, Né? Em São Paulo tem. já está bombando. Tem o Badu. Eu te confesso assim que eu não estou tão atualizada nas novidades, porque eu estou mais interessada na mudança de comportamento Sim, contemporâneo, os aplicativos inseridos nessa nova gramática, do que esse acompanhamento, assim, porque é muito rápido, né? Então tem esse Tech Tudo, tem sites na internet, no Google, bota lá no Google, você vai encontrar milhões de reportagens sobre as novas tecnologias, os novos aplicativos, né? Rapidinho no Google você acha. Hoje o Google é nosso oráculo, né? E, então, assim, eu posso falar que tem o Tinder, que foi o que deu nome ao meu livro, né? Não foi o único aplicativo pesquisado, mas como ele era mais fácil para fazer esse trocadilho com a Cinderela, né? Eu queria brincar com essa ideia de que a Cinderela, aquela princesa passiva, esperando o amor, agora é uma Tinderela que vai em busca, né? sim. Então eu dei o nome do livro do Tinder, mas eu pesquisei e na época as pessoas usavam o Tinder, o Happn, né? Falam muito bem
do Happn, esse novo Inner Circle, que tem também, né, essa proposta de ser mais seletivo, e tem esses mais específicos. Tem o OkCupid, que tem um funcionamento mais como site, ele pergunta muito, faz questionários, nem todo mundo gosta, o público mais novo não gosta, o público mais velho gosta do OkCupid. O eHarmony acabou, o Par Perfeito eu acho que ainda está por aí, mas eu te confesso que, como hoje o consultório é cheio, casada com filho, então meu marido não ia gostar de eu ficar todo dia pesquisando as novidades. Tão atualizado assim, o meu também não, o meu também não. Vai dizer assim, você já terminou esse doutorado, né, minha filha? Vamos lá, chega de ficar aí. Né? E o meu Porque nunca fez essa é uso uma do questão, aplicativo. né? O meu nunca fez uso. Vamos lá, vamos esperar o retorno das pessoas, tá? Nesse bate-papo maravilhoso com Lígia Baruch, de Figueiredo, autora desse livro, tá? Tinderelas, estudiosa das relações amorosas mediadas pelas novas tecnologias. Eu tenho certeza que quem está acompanhando está gostando. E vamos fazer esse retorno para ela concluir as ideias, para a gente... Né? Liginha, solicite aí, por favor. Eu já estou vendo aqui que você já entrou, mas eu não recebi o convite de solicitação. Qualquer coisa você sai e entra de novo, tá? Vamos lá, para eu colocar. Oh, que bom que vocês estão gostando. Que maravilha. Eu estava muito ansiosa para vocês terem acesso a isso. Já sabia que ela escreve de um lugar, né, conhecido, ela experimentou, ela tem uma história feliz com o uso de aplicativo de paquera. Isso faz com que a pesquisa fique mais interessante ainda, mais humana, mais real, não é? Vamos esperar aqui o convitinho. Pronto, agora... Vamos lá, vamos esperar. É uma quebra de tabu. Que bom. Encontro proveitoso. Tá vendo? Tô lendo aqui. A quebra de tabu, encontro proveitoso, as pessoas elogiando as lives da semana. Eu tenho uma surpresa no final dessa live para contar para vocês. Uma surpresa maravilhosa, né? Um presente que a gente vai ganhar, todos nós. Deixa o pessoal ir entrando, para não reclamarem que houve perda de conteúdo, né? Afonso, Belzinha, Dorinha entraram, queridas, as amigas aqui queridas. Tem pessoas da sua família também, pelo sobrenome. Eu chamo Baruch, não é Baruch, é Baruch, é Lígia. Dá para chamar. Ana, minha prima, A gente usa Baruch, mas Baruch é certo também, Barur também, enfim, esses nomes estrangeiros, né? Tem várias formas, né? Tem o jeito que as pessoas estão acostumadas. Aqui. Ele diz, ao iniciar um estudo sobre os sites de relacionamento, constatei uma exposição muito grande por parte de muitos e a consequente carência afetiva. Ele diz que percebeu isso, né? Sim. O que está plotado lá, né? Não sei se é plotado o nome. Mas é perceptível mesmo com os textos, a forma como cada um se apresenta, né? Fale um pouquinho. Sim, a vida contemporânea, a vida é solitária, né? Então, eu acho que os aplicativos, na verdade, eles escancaram, eles amplificam imagens contemporâneas, né? Mais do que um agente transformador, os aplicativos, né, e a própria rede, ela amplifica a imagem, a visão de um mundo onde a gente realmente, né, é um ser solitário, é um ser incompleto, que busca essa completude muitas vezes no outro, né? E aí voltamos para a imagem do amor romântico, como às vezes essa imagem exagerada, né, de que o outro vai te dar o sentido de viver, né, e a completude das suas faltas, é uma imagem que atrapalha mais do que auxilia, né? Então, sim, eu acho que essa carência é do ser humano, é constitutiva, né, da nossa incompletude. E os aplicativos estão aí para mostrar isso, né? Como as pessoas estão em busca, e mesmo em épocas de crise, com demais questões políticas, econômicas, financeiras, familiares, eu acho curioso porque as pessoas não desistem, né, de buscar
essa companhia, essa parceria, né? E acho que a gente só tem que aprender a relativizar e atualizar esses ideais exageradamente grandiosos, né, que o amor romântico nos trouxe. A gente não tem um outro ideário para colocar no lugar ainda do ideário romântico, do amor romântico. É Sim. O repertório que temos, né, pelo menos no mundo ocidental, né? Falo isso porque se a gente vai, por exemplo, para a Índia, o Tinder lá fez uma revolução, porque lá os casamentos em algumas comunidades ainda é arranjado, ainda é uma negociação entre famílias. E quando chegou o Tinder lá, os jovens resolveram avisar os pais que não queriam mais aquele modelo de casamento, né? Então imagine como foi curioso, né? Como foi curiosa essa entrada dos aplicativos na Índia em determinados grupos onde o casamento arranjado ainda era a norma, né? Então eu acho que é isso, a gente tem que se adaptar, porque o amor é uma construção, né? É social. Se é uma construção social, ele muda no tempo. A gente tem uma ideia de amor como algo fora do tempo, né? Que nunca se transformou, que sempre foi assim. É um engano. O amor é uma construção social, somos seres sociais, então a gente não pode estar fora do mundo, fora das mudanças do tempo. A gente precisa atualizar as nossas crenças à medida que o mundo traz novos desafios, né? Então é importante lembrar. E os aplicativos são ferramentas, né, para a gente dar conta das nossas solidões, anseios, né? Não só os aplicativos de busca amorosa, eu acho que hoje as redes sociais também, e hoje, né, esse boom de lives e de reuniões pelo Zoom também mostram como a gente precisa estar em contato, né? Por mais que a gente já esteja ainda numa fase de aprendizado com essa nova tecnologia, e muitas vezes a gente fica intoxicado de tanta tecnologia, hoje, se não tivéssemos ela, a gente estaria muito mais solitário, né? A gente não poderia estar trabalhando, estar se comunicando agora, estar revendo os amigos, né? A família. Então, acho que a gente tem que ter um olhar sempre mais amplificador do que reduzido, né? E o preconceito e o tabu faz com que você não olhe o fenômeno, né? Você se fecha a olhar o fenômeno, ao invés de se debruçar sobre ele, né? Muito bom. Mais ou Ai, meu menos Deus, a isso. gente fica encantado, assim, né, gente? Só escutando. É tão bom escutar, né? Refletir. Algumas pessoas dizendo que se mobilizaram, já reinstalaram alguns aplicativos, que vão comprar o livro que já foi tão indicado e que Que estão todos legal. ousando mais, tentando, buscando a felicidade de todas as formas. E quem sabe Isso. uma oportunidade é você se experimentar, assim como a gente está se experimentando aqui nas lives, né? Exatamente, Poder se se arriscar. experimentar nesses aplicativos. Exato, não é porque a gente é de outra época, não é porque antes era melhor, não, agora é diferente, é um novo momento, exige um novo ferramental, né? Da mesma forma que eu estou experimentando live hoje aqui pela primeira vez, né? Não sou a nativa digital, enfim, sou de outra época também, da época das pracinhas, né? Mas a gente vai se atualizando, eu acho que é isso que mantém a gente vivo, né? E queria lembrar também que Eros, quando a gente fala de amor, Eros é muito mais um sentido de conexão com o outro, um sentido de conexão com o mundo, né? E a gente tem que pensar que nesse mundo, se a gente não estiver conectado aos outros, né? Se a gente não tiver essa energia erótica de querer se abrir para o novo, né? Para a relação com o outro, para estar em relação independente de que tipo de relação é, se é de amizade, se é uma relação com mais compromisso, mas assim, eu acho que os encontros, eles propiciam crescimento, né? Não garantem crescimento. Tem encontros que, na verdade, não valem a pena, mas se a gente não se arriscar, a gente também não consegue encontrar esses que valem a pena, né? Esses encontros de todos os tipos, né? É isso, sim, que eu queria trazer. Se tiver alguma pergunta. Maravilhosa. Não, acho que eu já fui lendo tudo aqui, muito mais depoimento agora do que pergunta em si. Uma pessoa perguntou o que você acha do sexo virtual nessa pandemia como alternativa.
Aí é uma Uhum. outra história, né? Mas assim, se você quiser Sim, falar sim. sobre... Sexo é vida, né? Eu acho que se tem confiança, né? Se tem esse jogo gostoso de brincadeira com confiança, vale super a pena, né? Porque sexo tem muito a ver com fantasia, né? A gente tem que Sim, lembrar que muito do sexo começa na imaginação, na fantasia. E no se tocar, enfim, né? No fantasiar, estar com o outro. Acho que é uma possibilidade. A gente tem que ser criativo, né? Quando a gente se depara com as limitações de cada momento, né? Então, assim, com autocuidado, com consentimento mútuo, entre adultos, tá tudo certo, né? exatamente. Tem um pedido aqui para você falar um pouco sobre a diferença entre a experiência feminina e masculina, porque você citou sobre ter muito mais ofertas para os homens do que as mulheres. Como é que isso impacta no comportamento nessas redes? É Lorena de novo. Tá, essa é uma pergunta difícil, sim, né? De fato, tem essa ideia, né? Inclusive tem a ideia da pirâmide da solidão, que quanto mais as mulheres envelhecem e ficam profissionalmente mais bem-sucedidas, menos pretendentes ela tem, né? E aí a gente vai para as questões de gênero novamente, porque os homens eles tanto namoram com mulheres da mesma idade como mulheres mais jovens, né? Então, eles vão Sim, envelhecendo e vão ampliando, né, o espectro de possibilidades. E as mulheres, elas não, por conta de uma sociedade tradicional, machista, patriarcal, elas, à medida que vão envelhecendo, elas vão ficando invisíveis e vão perdendo possibilidades, né, de encontro. Por isso que eu acho tão importante essas mulheres corajosas, revolucionárias, com 50, 60, 70, 80 anos, em busca de um amor. Elas são, assim, fantásticas, né? Eu sou muito fã. E porque elas vão uhum, quebrando tabu. E aí essas mulheres mais velhas, elas precisam quebrar os tabus, né, de gênero, do machismo, que acha que o homem tem que ser provedor. Então elas vão namorar com homens mais jovens, com homens sem grana, né? Porque elas querem o quê? A companhia, elas querem o encontro, elas não querem um pai para bancar um filho, uma família, né? Então, essa questão dos dilemas de gênero foi um ponto que eu não toquei tanto hoje na live, mas eu acho que é sim. central também, né? Porque as mulheres Sim. já têm um comportamental novo, mas as crianças não acompanham o comportamento. Então, a gente tem um descompasso. As mulheres, por exemplo, nos aplicativos, quando saem para transar, para ter sexo casual, no dia seguinte, mesmo que a relação tenha sido deliciosa, fantástica, se não é um cara que tem propósito de compromisso, elas, ao invés de se sentirem poderosas, de estarem exercendo o desejo e a vontade, elas se sentem fracas. É como se fosse assim, poxa, mas eu com 35 anos, qual é o propósito de eu ficar com um cara de 26 que nem fez faculdade? Aí volta os velhos dilemas de gênero, né? Porque é como Exatamente. se Outro dia eu escutei no consultório essa assim, eu tenho coisa. 45. Que homem que eu vou arranjar da minha idade? Se os homens da minha idade podem ter relacionamento sexual com meninas de 20, por que que eles vão me escolher? Então, essa questão de gênero aparece muito em relação a essa Aparece escolha, muito. sim. Por isso que muitas mulheres mais velhas namoram estrangeiros. Se você for para a Europa, você não vê esse tipo de preconceito. Então, tem homens lá de 60 que estão com mulheres de 70, homens de 70 com mulheres de 70. Né? Aqui, o latino, o brasileiro é mais machista. Né? E tem esse preço que se paga. Os homens querem as mulheres mais novas. Apesar de que isso está mudando, tá? Isso está mudando. Meu Sim, a marido é gente também mais não está novo. generalizando, né? Pelo amor de Eu Deus. fui para o mais novinho, né? Um pouquinho só, 4 anos. Ah, eu Mas também tenho estou com o várias mais novinho. amigas. Então já estamos Olha, evolucionando aí, né? Chalub se sentiu íntimo também aqui, como Foi? ele mesmo se denomina, né? O espaço íntimo e seguro. Ele fez desse espaço também um espaço íntimo e seguro. E ele diz também, ó, que o meu relacionamento veio de um app e hoje tem uma Ah, família tá com um filho por vendo? adoção. Que Acredito nos lindo! apps como um espaço de encontros potentes, sejam eróticos ou erogêneos. Fã. Erógenos, é porque ele Era. brincou com a palavra, Isso, isso mesmo. era, gente. Ou erótico Ah, ou erógeno. fantástico. Adorei isso Muito mesmo, bom. né? A gente tem que acreditar, né, nessa nossa potência de encontrar e de expandir os afetos, né, os encontros, as parcerias, da forma que cada um
sentir que deve, né? Eu acho que a gente tem que esquecer os modelos pré-fabricados que desejaram para a gente e ver o que faz sentido hoje para cada Não um. existem regras, né? O que funciona para você pode não funcionar para mim, independente de Exato, qual foi a fonte, né? De qual foi o exatamente. meio. Então, são experiências muito individuais. Claro que a gente terminou se abrindo aqui para as pessoas terem mais coragem e menos preconceito, porque hoje eu Exato. não estou com um parceiro que veio através do aplicativo, né? Hoje eu estou casada com uma pessoa que alguém me apresentou, que se tornou um grande amigo e hoje nós nos relacionamos conjugalmente, né? Mas todas as vezes que eu estou numa roda de conversas e que eu percebo os tabus que vêm em torno desse aplicativo, eu sinto muita angústia, nem sempre posso me colocar. Então, trouxe Uhum. essa live como uma oportunidade para mexer um pouco, né? Sim, Num acho que a gente sábado, a conseguiu, gente... né? acho que sim, porque o retorno já acho que já tem muitos aplicativos sendo baixados. É, isso. E quem quiser ler o livro, fazer a propaganda, tá? No Isso, vamos fazer, vamos fazer. amazon.com.br, né? Tem Fale de digital. novo, Liginha. Fale de Ele novo que eu tem confio em você. a versão do e-book, né? Porque agora, né, ele já acabou até a versão impressa, mas tem e-book e está sendo vendido pela Amazon.com.br. Ah, que maravilha, que Na Amazon tem, maravilha. tem vários Cinderellas lá, porque esse nome virou, né, quase Foi. que foi um nome que bombou, né, em vários países, foi o primeiro lugar, né, em novo termo. Mas é Cinderellas com 2 L's e tal. E eu escrevi em parceria com a minha orientadora do doutorado, a Rosane Mantilla de Souza, que foi uma orientadora fantástica, uma mulher incrível, mais velha, alguns conhecem ela aqui, e ela que me deu a coragem para desbravar esse tema, que na época nem era um tema que a academia estava pesquisando, né? E ela falou, vamos pesquisar isso sim. E Assim que é valeu muito a bom. pena, né, abordar esse E tema tão que fora da academia, de uma como forma profunda. a Ceneide Cerveni, né, ela Sim, sempre fala assim que ela escutou numa banca que ela participou, essa frase não é dela, mas é muito, eu trago até na minha tese essa frase, ela diz assim, toda tese é um acerto de contas, sim, concordo né? plenamente. A minha E aí própria você está tese é um falando de um acerto de lugar contas. muito conhecido por vocês, né? Sim, De um final sim, feliz. E aí a gente termina tendo essa sensação ao fazer a leitura do seu trabalho, né? O quanto que você está é. ali dentro também. É, Isso eu acho que é todo o diferencial do que você escreve. é muito diferente, né? Se quando alguém fala assim, mas isso não dá certo. E se você tem uma história, mesmo que seja uma única história bem-sucedida, então você não pode concordar, né? Quando o preconceito generalizado diz, Com isso não certeza. funciona, isso só tem porcaria. Aí você tem uma história que seja bem-sucedida, aí você diz não, né? Você não pode falar em termos quantitativos, não foi essa a minha busca na pesquisa, mas você sabe que aquilo existe. Essa possibilidade de encontro via aplicativos existe. E bons Que encontros, bom. né? E bons encontros. Puxa, É. Lídia, só tenho a te agradecer. As pessoas estão aqui encantadas, já revelaram isso, pedindo Ai, que bom. para a live ser gravada. Gente, quando a live termina, ela já está indo diretamente para o feed. As primeiras, eu não sabia ainda manipular, foram para o meu canal do YouTube, estão na bio. Eu vou colocar todas no meu canal e tem o link do canal na bio do Instagram, A Curadora Ferida. De Ótimo. quarta-feira em diante, a live de quinta, de sexta e de hoje, na hora que termina aqui, que eu vou encerrar, ela já fica disponível no IGTV do meu arroba a curadora ferida, do meu Instagram, tá? Eu gostaria, assim, de agradecer imensamente a você, dizer que você estreou com chave de ouro, Ai, né? que Foi bom. maravilhoso. Tem muito depoimento aqui, é a sua primeira live, é um prazer que tenha sido comigo. É uma forma da gente estar Sim. juntinha também, independente de qualquer Isso. coisa. Matar a É saudade, né, sempre amiga? muito matar a saudade. Depois a gente vai ver uma forma, né, de ter um contato físico, que a gente também está Sim, precisando, independente de corona, né? A gente fica sim. prorrogando esses encontros. Eles acontecem, às vezes, em congresso, né, Lígia? Isso. A última vez eu estava grávida no congresso. Exatamente, Minha olha que filha já está com legal. 7 anos. Imagine, então precisamos atualizar esse abraço. E aí, gente, primeiro eu queria saber se você quer falar mais alguma coisinha, porque eu vou dar Não, alguns recados. pode dar os recados. Agora é com você, Nossa, querida. então pronto. Eu quero comunicar a vocês uma surpresa linda, um presente que eu recebi e que eu estou transmitindo a vocês.
que é a oportunidade da gente ter a nossa live com Anderson Chalub, tá? Ele está aí presente para testemunhar esse nosso carinho. E amanhã é domingo, nós não começamos, apesar da semana começar domingo, eu deixei o domingo como Dia das Mães, de celebração da Semana da Família, e íamos até hoje. Então, foi divulgado somente a programação até esse encontro com Lígia. Mas amanhã, no mesmo horário, às 17h10, nós teremos a nossa live sobre ser solteiro e estar casado, discutindo sobre individualidade e conjugalidade, com ele, Anderson Chalub, que foi, assim, uma pessoa que deixou muitas mensagens quando precisou cancelar a nossa live. E recebeu também muito carinho em troca. Então, eu tenho certeza e conto com a continuidade desse carinho amanhã no nosso encontro ao vivo. Eu vou divulgar agora, depois que eu baixar a live aqui com Lígia. E eu espero que vocês me ajudem a divulgar, porque não foi tão divulgado como as outras, mas eu tenho certeza que ele vem com todo o carinho trazer um pouco do saber, discutir, bater um papo gostoso sobre os relacionamentos na contemporaneidade, né? Ser solteiro, ser casado, os malefícios e benefícios de cada status, como você reage sobre o seu próprio status. E eu estou muito contente de poder dar esse aviso e falar para vocês que as lives já estão disponíveis, e que vocês podem assistir e também compartilhar. Então, Lígia, obrigada. Obrigada Que isso a tudo você. acabe, que você volte aqui também a Salvador, onde Isso. você tem muitos Estou morrendo de familiares. saudade, estou morrendo de saudade de Salvador. Então, pronto, um Daqui a beijo no pouco. maridão, na filhota, no filhão, né? E para vocês, muito obrigada por, né, se manterem aí até agora, que não é sacrifício nenhum, tenho certeza, é muito prazer, mas de qualquer forma eu tenho que agradecer. E vamos juntos, nos seguindo, tá? Seguindo a mim, seguindo a Lídia, comprando o livro e tendo coragem de assumir uma experiência nos aplicativos de paquera, por que não? Tá bom? Um beijo, boa tarde. Beijos.